Olá, estamos começando mais um programa dentro do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema da série de programas que estamos fazendo agora trata das questões das políticas de promoção da igualdade racial, sobretudo aquelas executadas, desenvolvidas pela CEPIR, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Agora, nós vamos conversar com o secretário executivo da CEPIR, da Secretaria, Giovanni Harvey, a quem nós inicialmente agradecemos a disponibilidade para participar conosco deste programa. Prazer é todo meu, Áudio. Bom, eu acho que a gente pode começar, talvez, secretário, como o universo dos nossos estudantes de administração são, obviamente, o principal objetivo dessas palestras, explicando um pouquinho como é que funciona na estrutura da CEPIR a Secretaria Executiva, as suas atribuições, o que lhes cabe ou o que lhe cabe na Secretaria Executiva desenvolver. Okay. A Secretaria Executiva, Áurea, ela é a sucedânea das antigas Secretarias Gerais dos Ministérios. A estrutura dos ministérios é constituída do gabinete, do ministro ou da ministra, das áreas finalísticas e de uma área de gestão. Mas isso torna necessária a existência de um canal de comunicação, de relacionamento entre o gabinete, as áreas finalísticas e a área de gestão. Esse canal, anteriormente, era exercido pelas Secretarias Gerais dos Ministérios e há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, começou a haver um processo gradual de transição do desenho dessa função até que se constituísse esse perfil atual das secretarias executivas dos ministérios. Agora, do ponto de vista da CEPIR, que é uma estrutura no governo, no Estado, relativamente nova, os desafios provavelmente se potencializam na gestão dessas áreas às quais o senhor se referiu. Como é que pode ser avaliado o desempenho que a CEPIR tem tido da sua criação recente até o presente? Exatamente. A Secretaria Executiva da CEPIR, como você bem colocou, o fato da CEPIR ser um órgão novo, nós tivemos nós não pegamos o conceito de Secretaria-Geral e nos constituímos inicialmente como uma secretaria adjunta. E só há 4 anos atrás é que houve a migração para a Secretaria Executiva. Então nós temos algumas peculiaridades aqui. A CEPIR é um órgão relativamente pequeno, os cargos públicos comissionados não ultrapassam 50. Nós recebemos recentemente os primeiros 15 servidores de carreira, são analistas técnicos de políticas sociais que foram empossados no ano passado, e temos um conjunto de servidores terceirizados que desempenham funções de apoio administrativo e operacional. Então, a Secretaria Executiva ainda hoje busca definir um campo de atuação. Um campo que mereceu investimento desta gestão da CEPIR, da gestão da ministra Luísa Barros, foi a implementação de um sistema de monitoramento. Então, o sistema de monitoramento da política de promoção da igualdade racial está na Secretaria Executiva. Além disso, nós fazemos o acompanhamento da execução das metas do Plano Plurianual, do PPA. Então, essa atribuição está na Secretaria Executiva. Nós fazemos o relacionamento da CEPIR com os órgãos de controle interno e externo. O órgão de controle da Presidência da República, que é a Secretaria de Controle Interno, a CISET, e o órgão de controle externo, o principal deles, o Tribunal de Contas da União. Então, toda essa comunicação se dá através da Secretaria Executiva, além do relacionamento institucional com os demais órgãos da administração pública, com os demais ministérios. Nós já tivemos no passado a atribuição de fazer a interlocução com o parlamento. Essa atribuição hoje está com o gabinete, mas de uma forma geral a ministra nos delega a tarefa quando é necessário ter algum tipo de diálogo um pouco mais profundo com os parlamentares, nos delega a tarefa de fazer esse diálogo. Agora, secretário, também pesa no sentido de que é mais uma atribuição, um encargo da própria CEPIR e da Secretaria Executiva, por via de consequência, o fato de que, além de ser nova, ela é uma secretaria que lida com questões
muito polêmicas em alguns momentos, muito presentes em alguns outros e muito, enfim, que sempre geram debates que são as questões da promoção de ações de igualdade racial. Quer dizer, isso também contribui para ampliar os desafios que a Secretaria tem que enfrentar. Exatamente, porque, de uma forma geral, o papel do secretário executivo é um papel mais técnico, mais voltado para a gestão e para a administração. Ocorre que a temática da CPI, ela realmente nos demanda, muitas vezes, um nível de intervenção mais no campo da formulação da política, mais no campo da interpretação dos processos de gestão da política de igualdade racial. No processo da CONAPIR, por exemplo, a ministra nos delegou a tarefa de estar presente em algumas conferências estaduais e nós tivemos, então, o trabalho de formular alguns conceitos, formular uma linha do tempo que pudesse explicitar de uma forma mais atraente para as pessoas participando das conferências esse processo de amadurecimento das políticas de ação afirmativa, que, a nosso juízo, está no limiar do 4º estágio para o 5º estágio. Então, a Secretaria Executiva muitas vezes é convidada a formular alguns elementos e nós podemos, inclusive, ao longo da própria entrevista, compartilhar com os alunos da universidade alguns desses conceitos que foram formulados. Nós mesmos, da Universidade Federal, tivemos a oportunidade de acompanhar parte da elaboração do sistema de recepção de propostas, Sim. Enfim, e é muito rico observar que o momento e o espaço das conferências, de fato, parece se abrir para ouvir a voz dessa sociedade. Exatamente. E ele cria um modelo de apoio à governança das estruturas. Qual é a avaliação que o senhor faz particularmente desse modelo, desse formato de conferências como subsídios para a definição das políticas? Exatamente. No caso da CPI, como você mesmo já colocou, Áureo, o fato de ser um órgão novo que lida com uma política relativamente nova, a CPI nasce com as conferências. Né? É importante colocar que a política de igualdade racial, da forma como nós compreendemos hoje, ela tem aproximadamente 25 anos. Né? Uma política que começa no governo do presidente José Sarney, com a criação da Fundação Cultural Palmares. Não tinha ainda esse nome de política de igualdade racial. Nós tivemos experiências antes no âmbito dos estados, notadamente o estado do Rio de Janeiro, no primeiro governo Leonel Brizola, entre os anos de 83 a 86. Depois nós tivemos, entre os anos de 87 e 90, nos estados do Espírito Santo, com o governo Albuíno Azeredo, e no estado do Rio Grande do Sul, o governo Alceu Colares, nós tivemos experiências de implementação de políticas que visavam reduzir as desigualdades étnico-raciais. Mas nenhuma dessas iniciativas, por mais louváveis que tenham sido, e devem ser reconhecidas e valorizadas, porque foram iniciativas pioneiras e tomadas num contexto no qual o entendimento da relevância da questão étnico-racial era sensivelmente menor do que nós temos hoje, sem querer desmerecer essas iniciativas, foi a partir de 1988, no âmbito do governo federal, que nós tivemos, com a criação da Fundação Cultural Palmares, que existe até hoje, uma estruturação um pouco mais racional, com um desenho de competências mais nítido, de um órgão público com o objetivo de, no caso da Palmares, através da preservação e promoção do patrimônio material e imaterial de origem africana, uma instituição com a vocação de promover a redução das desigualdades. Nós tivemos, depois do governo do presidente José Sarney, a sucessão dele com o presidente Collor e posteriormente o presidente Itamar Franco, que tiveram agendas muito específicas, né? O presidente Collor mais voltado para a abertura da economia, o presidente Itamar Franco mais voltado para a estabilidade política do país, mas foi sucedido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que trouxe, até porque tinha uma formulação nesse campo, trouxe esse debate para o âmbito da administração e criou um grupo de trabalho interministerial coordenado pelo professor Hélio Santos, que se propunha a discutir ações afirmativas. Ao final desse período, nós tivemos 2 experiências de ação afirmativa feitas no Brasil. Uma aqui no Ministério das Relações Exteriores, que existe até hoje, que é o programa Vocação para a Diplomacia, que concede bolsas de estudo para jovens negros e negras se prepararem para o concurso do Rio Branco, e tivemos algumas ações
de titulação, ainda que a título precário, de territórios quilombolas feito no INCRA, que naquela ocasião teve o primeiro presidente negro da sua história. Depois nós tivemos o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criou a CEPI, de alguma forma sendo coerente com as deliberações da Conferência de Durban, que aconteceu em 2001. E com a criação da CEPI, nós então fomos para um outro estágio, e dentro desse processo de amadurecimento nós tivemos a primeira conferência, a CONAPIS de 2005, na gestão da ex-ministra Matilde Ribeiro. Essa primeira CONAPI, ela teve como tema Estado e Sociedade juntos, promovendo a igualdade racial. Ela foi a primeira vez que o Estado brasileiro se abriu ao debate com a sociedade sobre esse tema. Ela produziu mais de 1000 resoluções e propostas. Isso gerou uma certa dificuldade na sistematização dessas propostas, na definição das prioridades, em função do volume de propostas. Essa CONAPI, ela tinha como tarefa criar o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Nós não conseguimos, na época, pactuar esse plano com muitos órgãos, pela própria multiplicidade de propostas, pelo fato que as propostas estavam em estado bruto, e muitas vezes em estado bruto essas propostas não dialogam com a linguagem da administração pública. Então houve uma certa frustração em relação a essas resoluções na conferência, embora elas tenham orientado a gestão da CEPI. A ministra Matilde foi sucedida pelo ex-ministro Edson Santos, que assumiu com a tarefa de conduzir a negociação no Congresso Nacional para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Durante a gestão do ex-ministro Edson Santos, nós tivemos a segunda CONAPI, cujo tema foi Avanços, Desafios e Perspectivas da Política de Igualdade Racial. Aí já se diminuiu o volume de propostas aprovadas, o foco era o debate do Estatuto. O ex-ministro Edson se desvinculou da função para voltar ao Parlamento, o ex-ministro Eloy Ferreira assumiu. Foi durante a gestão do ex-ministro que foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. A ministra Luísa Barros sucedeu ao ministro Eloy Ferreira com a tarefa de consolidar os instrumentos, os macro-instrumentos de gestão da política de igualdade racial, e foi na gestão da ministra Luísa que foi realizada a terceira CONAPI, com a participação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, quando eu fiz referência à quantidade de propostas que nós tivemos na primeira CONAPI, se evidenciam as razões que nos levaram a, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolver esse sistema que você mencionou. Foi um sistema que, primeiro, buscou privilegiar o debate, otimizando o tempo de administração das propostas, porque isso não é um privilégio apenas das conferências de igualdade racial, mas muitas vezes você perde mais tempo sistematizando as propostas do que debatendo. Então a ministra Luísa, em função da própria trajetória que ela tem como militante do movimento negro, ela buscou, através dessa parceria com a universidade, criar um sistema que pudesse otimizar a parte administrativa da conferência e deixar os membros, os delegados e as delegadas, com maior tempo disponível para aperfeiçoar as propostas. Então esse sistema teve como primeiro êxito esse aspecto. Na sequência, nós tivemos também o modelo de votação das propostas, também que otimizou o tempo, e também o estabelecimento, dentre as 80 propostas, das propostas prioritárias. A intenção da ministra, e aí cabe um registro à qualidade do debate que aconteceu na conferência, e um reconhecimento à maturidade do movimento negro, e muitas pessoas com as quais nós conversamos antes da conferência esboçaram algum tipo de dúvida se nós conseguiríamos ter êxito nesse debate, é que a qualidade das propostas que foram propostas pelo movimento social negro durante essa terceira CONAPI tem um grau de sofisticação muito superior à qualidade das propostas que foram apresentadas em 2005 pelas razões óbvias. Sim, claro. As pessoas perceberam que as propostas não podem ser uma carta de intenções, elas têm que dialogar com instrumentos de gestão pública, principalmente com o PPA. Então nós tivemos, ao longo dessa terceira CONAPI, eu acompanhei vários grupos de trabalho, essa foi a orientação da ministra que nós pudéssemos circular, e fiquei muito feliz em vários momentos acompanhar discussões nas quais os próprios militantes do movimento negro que estavam discutindo falavam, mas nós temos que fazer essa proposta para dialogar com o PPA. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos 80 propostas
as 80 propostas são execuíveis. Algumas dessas propostas já dialogam com eixos programáticos do plano plurianual que está vigindo. Outras nos apontam uma direção para que nós possamos, no ano de 2016, fazer todo o processo de revisão. 2015 começa o processo de elaboração, primeiro ano de governo, em 2016 nós teremos um novo PPA. Então, esse modelo realmente ele contribuiu muito para que nós pudéssemos, ao afunilar as propostas, pudéssemos ter um documento final da conferência que vai trazer uma grande contribuição ao aperfeiçoamento das políticas públicas de promoção da igualdade racial no Brasil. Agora, a gente pode observar aqui 25 anos de trajetória em 5 minutos, ou 10 talvez, mas muito relevante essa contextualização que o secretário faz, porque, particularmente para mim, não havia uma memória tão distante de ações como essas às quais o senhor se referiu em governos do Estado, que começam às vezes tímidas, digamos assim, quase que inexperientes, e depois culminam com o que a gente conhece hoje. Porque contribui para criar um ambiente, né? A política de igualdade racial, ela é uma política de Estado. E ela se evidencia como uma política de Estado quando a alternância de poder, que é uma das características da democracia, se materializa e essa política permanece. Então nós tivemos alternância de poder entre o presidente Sarney e o presidente Collor, entre o presidente Collor e o presidente Itamar, entre o presidente Itamar e o presidente Fernando Cardoso, entre o presidente Fernando Cardoso e o presidente Lula, entre o presidente Lula e a presidenta Dilma, e nós tivemos uma continuidade com um grau de inequívoca evolução da política de igualdade racial, que nos permite, inclusive, dizer que essa política teve até agora 4 estágios. Ela foi pontual com Sarney, foi tópica com Fernando Henrique Cardoso, foi transversal com Lula, tem sido sistêmica com Dilma e se aponta para ser uma política universal no futuro. Porque hoje em dia há a compreensão de que a eficácia das políticas de igualdade racial ela aumenta à medida que elas são implementadas como um elemento constituinte das políticas universais. Então nós estamos caminhando para isso. Agora, o senhor fazia referência há pouco, que gostaria de tratar de algumas ações específicas. Sim. Quais seriam essas ações de uma maneira sintética, resumida, para a gente poder estabelecer esses resultados? Você fala isso ao longo do tempo ou dessa gestão especificamente? Fica a seu critério. Se eu quiser referir alguma coisa no contexto, também sempre acho relevante recuperar alguma coisa constitutiva. Exatamente. Assim. Algumas questões, quer dizer, resgatando algo que perpassa vários governos, não é? O reconhecimento do papel da população negra não apenas como demandante, mas o seu papel como dirigente do país. Protagonismo, exatamente. Nós tivemos essa iniciativa do Vocação para a Diplomacia implementada no governo do presidente Fernando Cardoso e tivemos agora, recentemente, a medida instituída pela presidenta, aliás, encaminhada pela presidenta Dilma ao Congresso Nacional, da lei de cotas nos concursos públicos. Que, aliás, foi anunciada na conferência. Exatamente. Na abertura, a presidenta Dilma anunciou que enviaria ao Congresso, na abertura da conferência, no dia 5 de novembro. Exato. O projeto de lei de cuja elaboração a CPI participou, juntamente com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, com a Advocacia Geral da União. Esse projeto foi para a Câmara dos Deputados, num contexto no qual o debate entre oposição e governo estava muito acirrado por conta do marco civil da internet, que também estava trancando a pauta. O projeto foi em regime de urgência e também trancava a pauta. Nós conseguimos, o projeto passou pelas várias comissões, comissões essas presididas ou tendo como relatores do projeto parlamentares de vários partidos. Esse projeto foi aprovado nas comissões, Comissão de Trabalho, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O projeto foi a plenário na Câmara dos Deputados, foi aprovado por extensa maioria, com um voto de rigorosamente todos os partidos políticos, e algo, inclusive, que precisa ser reconhecido, com alguns partidos de oposição, inclusive, votando na sua integralidade no projeto. Que é uma causa de Estado, não é uma casa pública. Depois o projeto foi ao Senado da República,
passou também por 3 comissões do Senado da República, foi ao plenário e foi aprovado por unanimidade no plenário, também com todos os partidos do governo, que dão apoio ao governo, e partidos de oposição, né? Então, esse campo, esse é um dos elementos que nós temos visto como portadores de futuro aqui no Brasil, né? Nós tivemos a iniciativa do MRE, que é uma iniciativa que tem que ser reconhecida, porque o Instituto Rio Branco e o Ministério das Relações Exteriores são reconhecidos por todos os brasileiros como uma casa de excelência no serviço público. Então, o gesto do chanceler Lampreia, à época, de instituir a política de ação afirmativa no Itamaraty, tem que ser reconhecido, porque certamente, como você mencionou, as iniciativas de Brizola, de Albuíno Azeredo, de Alceu Colares, eles criam um ambiente social favorável a que essas políticas possam ser aperfeiçoadas, né? Nós certamente não teríamos condições de ter chegado onde nós chegamos nos últimos 10 anos se nós não tivéssemos tido essas iniciativas no passado. Isso é um exemplo. No campo da educação, nós também tivemos êxitos muito grandes, né? A população negra no Brasil sempre buscou investir na educação, né? As pessoas negras sempre acreditaram, sempre compraram a ideia de que a educação era um passaporte para que as pessoas pudessem romper o quadro de desigualdade. Nós sabemos que a educação por si só não rompe as desigualdades, né? O tempo mostrou isso. Mas certamente ter uma boa base educacional, obviamente, amplia a janela de oportunidades que as pessoas podem ter ao longo da vida. Então nós tivemos em 2002 no Rio de Janeiro a instituição da política de cotas nos vestibulares na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De lá para cá nós tivemos um longo percurso, né? As pessoas que eram contra criaram toda uma expectativa de que a entrada dos cotistas nas universidades iria baixar, entre aspas, o nível das universidades. O tempo mostrou que isso não ocorreu, muito pelo contrário. O coeficiente de rendimento dos alunos cotistas em algumas situações é superior aos alunos não cotistas, e eu não quero reduzir a avaliação de um aluno apenas ao coeficiente de rendimento, mas ele é um instrumento de referência para que nós possamos fazer uma avaliação. E ao contrário do que muitos preconizavam, a universidade brasileira se fortaleceu. Hoje a universidade brasileira participa da agenda de desenvolvimento do Brasil, no meu entendimento, de uma forma qualitativamente maior do que participava há 15 anos atrás, né? Vários temas entraram na agenda das universidades, né? E eu acho que isso foi uma vitória que tem que ser reconhecida. Agora, recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade pela constitucionalidade da política de cotas, né? E isso então encerrou o debate sobre a pertinência ou a observância aos preceitos constitucionais dessa política. Agora, há outras ações no âmbito da Secretaria que também alcançam outros campos da sociedade, né? Com relação à violência, o combate a essa violência, com relação à ampliação de renda, de ações empreendedoras, de empregabilidade. Queria que o senhor contasse um pouquinho também desse perfil que a exatamente. tem. Essas propostas, essas políticas públicas, elas de alguma forma, elas são produto das propostas que nós recebemos nas 3 conferências, né? Então nós temos o primeiro ponto que você citou, as ações concentradas no Plano Juventude Viva, que tem como objetivo reduzir os níveis de mortalidade de jovens negros e negras, né? Nós temos constatado, né, uma disparidade na taxa de mortalidade por causa violenta de jovens negros. Nós consideramos, inclusive, que essa é a única variável que pode comprometer a tendência de que nos próximos 15 anos a população negra, próximos 15, 20 anos, a população negra possa alcançar em torno de 60% a 65% da população brasileira. Porque todos os demais indicadores demográficos, a taxa de natalidade, a expectativa de vida dos pobres, dos quais os negros estão fortemente concentrados, aumentou 15 anos nos últimos 10 anos, né? O fato de que 70% dos casamentos se dão, ou relações estáveis, se dão entre pessoas do mesmo segmento étnico. Então, há um conjunto de variáveis que apontam, objetivas, que apontam para um processo de crescimento da participação da população negra no conjunto da população brasileira. Hoje gira em torno de 51%,
Claro que há elementos subjetivos que também incidem sobre isso. A valorização da representação negra, obviamente, faz com que pessoas que negavam a sua identidade étnica possam expressar essa identidade, entendendo que isso não é um elemento que as desqualifica. Então, mas nós fundamos a nossa análise em aspectos objetivos, né? Então, essas taxas de mortalidade, no meu entendimento, são a única variável entre os jovens, né? Entre os jovens, principalmente do sexo masculino, né? Que pode comprometer essa questão. Isso, então, tem sido tratado como uma questão de Estado, né? O Plano de Juventude Viva, que é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em especial pela Secretaria Nacional de Juventude e pela CEPIR, notadamente dentro da CEPIR pela Secretaria de Política e Ação Afirmativa, que tem uma gerência exclusivamente voltada para fazer a cogestão do Plano de Juventude Viva. Então, ele é uma questão importante para nós, né? Nós temos, dentro de Juventude Viva, ele é um guarda-chuva, e dentro dele estão várias iniciativas, né? Uma das iniciativas que nós temos investido bastante em parceria com o Ministério da Justiça é o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que estabelece o fim dos chamados autos de resistência, que é um instrumento muitas vezes utilizado pelo aparato policial para justificar ou isentar de responsabilidade os agentes de Estado quando, no confronto com cidadãos civis, esses cidadãos chegam ao óbito e, ao invés de ser caracterizado como homicídio e merecer um rito processual de apuração de responsabilidade, isso é caracterizado como auto de resistência. Muitas vezes o ambiente no qual esses episódios acontecem são desfeitos, inviabilizando qualquer tipo de perícia. Então, esse projeto de lei ele busca extinguir essa figura jurídica, sem que isso signifique que se está retirando da autoridade policial o monopólio do uso da força, mas apenas vai ser feita a apuração da responsabilidade se aquela força for usada com uma dosimetria adequada ou se houve excesso, abuso de autoridade, né? Então isso é um campo importante para nós. Nós também temos um posicionamento muito nítido em relação à proposta que tramita no Legislativo propondo a redução da maioridade penal. Nós achamos que isso não é uma solução, né? O sistema prisional como instrumento de controle social já mostrou os limites que tem. Então não será a redução da maioridade penal sobrecarregando o sistema prisional, que já mostrou os limites que tem, que vai resolver essas questões. São questões complexas que envolvem vários aspectos, várias dimensões da vida da sociedade, não apenas a repressão ou a criminalização de condutas, principalmente no que diz respeito à juventude, né? Então, eles são exemplos, né, de iniciativas que estão no radar do Juventude Viva. Nós também, como você mencionou, temos ações de fomento ao mundo do trabalho, quer seja o trabalho assalariado, quer seja a atividade empresarial, né? Em relação ao trabalho assalariado, no âmbito do serviço público, eu já mencionei o projeto de lei das cotas nos concursos públicos. Ele é uma inovação, ele vai vigir por 10 anos, de 2014 a 2023, 2024. Ao final desse período vai haver uma avaliação feita pela CEPIR e pelo Ministério do Planejamento, se houve de fato uma redução da disparidade existente no serviço público, né? Hoje, para que você tenha uma ideia, nós temos algumas carreiras nos quais apenas 4% das pessoas que exercem as funções se autodeclaram pretas ou pardas. E então nós queremos equilibrar isso de uma forma mais aceitável, embora nós saibamos que nós não fazemos ação afirmativa com a fita métrica, então nós nunca vamos, entre aspas, encontrar um ponto de equilíbrio ideal. Nós buscamos reduzir a desigualdade. Na iniciativa privada, é preciso que se resista, que a iniciativa privada vem, principalmente as corporações com uma cultura mais sólida, e os estudantes de administração certamente acompanham, né, o mundo do trabalho, notadamente no que diz respeito às grandes corporações privadas. Já há bastante tempo um incentivo à diversidade. Eu mesmo sou originário da iniciativa privada e na década de 90 já fazia parte do escopo das preocupações das empresas mais competitivas a promoção da diversidade.
E essa promoção da diversidade, ela começou a ser implementada na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, não porque as empresas fossem boazinhas, mas porque as empresas queriam aumentar a sua competitividade. E o aumento da competitividade das empresas, ele evolui à medida que a capacidade que as empresas têm de interpretar as necessidades do mercado fica mais aguçada. E essa capacidade de interpretar as necessidades do mercado, ela aumenta à medida que eu tenho, dentro do corpo funcional das empresas, uma diversidade maior de pensamento, uma diversidade maior de origens, que faz com que determinados movimentos que não sejam perceptíveis por um determinado segmento social, em sendo percebidos por outros movimentos, outros segmentos sociais, essa informação possa circular dentro da empresa, abrindo a perspectiva da empresa conquistar novos mercados. No próprio debate do projeto de lei das cotas nos concursos públicos, muitas vezes, por delegação da ministra, tive que dialogar com deputados, deputadas, senadores e senadoras, e as pessoas perguntavam para mim, então o governo quer, com essa medida, influenciar a iniciativa privada? Não, o governo, na verdade, está sendo influenciado pela iniciativa privada, que quem é pioneiro na introdução de política de promoção da diversidade de gênero, de orientação sexual, de origem étnica, de origem regional, é a iniciativa privada, né? E com o objetivo de aumentar a sua competitividade. Tanto é que nós temos, como um dos objetivos estratégicos do projeto de lei de cotas, para além da inserção no serviço público de jovens negros e negras, nós temos a expectativa de que a qualidade do serviço que o Estado presta à sociedade vai melhorar. Então, a política de cotas nos concursos públicos, ela, num primeiro momento, parece que ela favorece a pessoa que se inscreve, que opta pela cota e que, portanto, entra no serviço público, entre aspas, beneficiado pela política de cotas. Num primeiro momento, parece que essa pessoa é a beneficiária. Não. O beneficiário da política de cotas é a sociedade brasileira, porque nós esperamos que, a partir da promoção da diversidade no ambiente de trabalho do serviço público, a qualidade das políticas públicas melhore e a qualidade da prestação do serviço público à sociedade melhore. Não faria nenhum sentido nós fazermos uma política de cotas para beneficiar um segmento em detrimento da sociedade. A política de cotas, ela é orientada para beneficiar a sociedade a partir da redução da desigualdade que impede um segmento de prestar serviços à sociedade. Então, na iniciativa privada, as iniciativas acontecem, obviamente nós respeitamos a autonomia do mundo privado, mas nós acompanhamos, estimulamos e reconhecemos todas as empresas privadas que vêm investindo, e são muitas empresas no Brasil, que vêm investindo na promoção da diversidade, né? Agora, secretário, o senhor fez aquela digressão histórica, aliás, Sim, muito detalhada, muito esclarecedora, e está agora à frente da Secretaria Executiva da CEPIR. Como é que o senhor tem percebido a resposta da sociedade brasileira àquilo que muitos diziam não existir, que era um preconceito racial, mas que evidentemente existe, mas que tende a ser superado a partir dessas ações, algumas mais específicas, outras mais globais? O senhor é otimista com relação a isso? Tem essa crença de que a sociedade brasileira vai incorporar essas ações como parte do seu cotidiano? Sim, eu tenho essa crença. Eu acredito que a sociedade... Nós só chegamos ao ponto que nós chegamos hoje porque a sociedade brasileira evoluiu a compreensão em relação a esse tema, né? Eu sou de um tempo no qual o debate era se existia ou não racismo. Depois o debate foi substituído por um debate de que poderia existir algum nível de preconceito, mas não seria étnico-racial, seria social. Que, portanto, os negros e as negras, quando ascendiam socialmente, deixariam de ser alvo desse tipo de preconceito, porque teriam condições educacionais, condições econômicas que os, entre aspas, protegeria de qualquer tipo de discriminação. O tempo mostrou que isso não é real, né? O que nós constatamos é que, à medida que as pessoas negras ascendem socialmente, a discriminação étnico-racial, ela se acirra, porque na verdade as pessoas passam a conviver em ambientes sociais nos quais a presença do negro é rarefeita. Então causa um certo estranhamento, e esse estranhamento só pode ser causado pela questão étnico-racial, porque se não é mais o grau de escolaridade, porque aquela pessoa que estava frequentando aquele restaurante é um profissional liberal, é um servidor público graduado, é um servidor das Forças Armadas graduado, é uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo, é uma pessoa de classe média. Então, como se explica que pessoas com essas características ainda sejam alvo de discriminação? Então, na realidade,
se buscou durante muito tempo transferir a responsabilidade pela existência da discriminação às pessoas negras por um suposto de falta de qualificação dessas pessoas, que uma vez superada essa desqualificação, essas pessoas seriam aceitas. Na verdade, o preconceito é responsabilidade de quem o tem. A falta de escolaridade de uma pessoa, a falta de domínio da norma culta por uma pessoa, não justifica que eu trate essa pessoa de forma diferenciada. Então, o tempo mostrou isso. A sociedade vem amadurecendo. A política de cotas nas universidades colocou esse tema na agenda nacional. Nós tivemos debates entre candidatos à presidência da República, no qual esse tema foi colocado. No atual contexto político, novamente, nós estamos colocados na agenda política, porque há diferentes percepções sobre a relevância de se ter uma política de igualdade racial ou não. Eu, obviamente, considero que é relevante ter uma política de igualdade racial, um status que ela tem hoje, porque foi esse status que permitiu que nós pudéssemos dialogar de igual para igual com o conjunto da administração. Então eu tenho a expectativa de que, mesmo que haja algum tipo de alternância de poder, que esse reconhecimento possa ser preservado e que nós possamos ter, ao longo dos próximos 15, 20 anos, a evolução dessas políticas, já na forma de políticas universais com recorte étnico, para que nós possamos, então, alcançar o ideal de tornar desnecessário a existência de um órgão como a CEPI, à medida que os demais órgãos da administração terão como sua responsabilidade intrínseca, para além de ampliar a rede de atendimento, incidir nessa ampliação para a redução das desigualdades. O que eu imagino para a CEPI no futuro é que a CEPI tenha uma estrutura semelhante ao que as agências têm hoje, a Anatel, a ANEEL, a ANTT, que não são órgãos executivos de uma política, são órgãos de regulação. Então, o que eu imagino que o futuro da CEPI é que a CEPI subsista como uma agência de regulação que monitore os indicadores de oportunidades entre os vários grupos étnicos e considerando inclusive o fato que a população negra vai ser maioria nos próximos 20 e poucos anos, que outros grupos que hoje inclusive poderiam ser considerados privilegiados, certamente vão precisar ter seus direitos preservados, para que nós não tenhamos uma inversão das desigualdades de oportunidade, para que nós possamos ter uma sociedade em qual todas as pessoas possam ter igualdade de oportunidade, independentemente da cor da sua pele. Muito bem, nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo destinado para essa conversa. Obviamente falaríamos muito mais, né, secretária? E a gente costuma pedir aos nossos convidados que falem diretamente com os alunos dos cursos de administração, à distância, presenciais, do Programa Nacional de Administração Pública, no sentido de transmitir a eles quais são os grandes desafios ou quais são as grandes virtudes de um gestor público que está atuando numa estrutura nova, recente e de uma temática tão enriquecedora e tão desafiadora também. Então eu gostaria que o senhor conversasse finalmente com os nossos alunos. A regra que vale para qualquer gestor, quer seja da iniciativa privada, quer seja do serviço público, em primeiro lugar, ter uma compreensão da sua responsabilidade como gestor, tá? E buscar prospectar cenários que possam orientar a gestão. Eu sempre brinco e falo que nós vivemos o presente, mas devemos pensar a partir do futuro, né? Devemos orientar as nossas ações. Era isso que, à época que eu estava na iniciativa privada, diferenciava um executivo produtivo de um executivo que não era produtivo, e essa regra eu continuo acreditando nela, estando circunstancialmente no serviço público. Acho que nós devemos orientar as nossas ações como gestores por visões de transformação da sociedade, né? Porque a empresa, ela é um organismo social, né? Muitas vezes as pessoas buscam reduzir a empresa. O que é uma empresa? A empresa, o objetivo da empresa é gerar o lucro. Não, o lucro é uma consequência. O objetivo da empresa é saciar necessidades do mercado. Através do êxito da oferta de produtos que sejam compatíveis, produtos e serviços que sejam compatíveis às necessidades do mercado, é que a empresa obtém um lucro. A CEPI, sob esse ponto de vista, tem como objetivo saciar uma necessidade de um ideal de justiça da sociedade. É por isso que nós buscamos orientar a gestão da CEPI nesse sentido.
Então, eu acho que o que eu poderia falar para jovens estudantes de administração é que não vejam a administração apenas como uma ciência exata, né? Mas busquem interpretar a sociedade, enxergar a sociedade, quer seja um estudante de administração que pense em ir para o serviço público, quer seja estudante de administração que pense em ir para a iniciativa privada ou constituir uma atividade empresarial, mas é fundamental buscar interpretar a sociedade, observar o comportamento da sociedade, buscar identificar janelas de oportunidade, ser pioneiro de paradigma, né? Perceber quando um determinado paradigma da sociedade está mudando, né? E aí nessa mudança de paradigma novas oportunidades estão surgindo. Então quem se posiciona melhor, né? Quem se posiciona primeiro consegue usufruir mais dessas oportunidades, e é isso que faz com que uma executiva possa ter êxito na sua trajetória, que é exatamente essa capacidade de interpretar a realidade. É o que nós buscamos fazer aqui na CEPIR. Muito obrigado, secretário Giovanni Harvey, pela disponibilidade para estar conosco aqui, nessa importante conversa sobre o papel que tem um gestor nos diversos níveis de administração e nos diversos espaços públicos, privados, enfim. Conversa muito produtiva. Obrigado mais uma vez. E vocês acompanham no ambiente do projeto Oficinas de Gestão a programação das próximas teleconferências. Até a próxima.